Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, dia 20 de Adar 1, 5.784, a contar da criação. Dia 29 de fevereiro de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos na Parashá Kitzá, é a nona Parashá dentro do livro Shemot, Êxodo. Shemot significa nomes. E nós estamos aí na nona porção da nossa semana, do nosso livro Shemot. E é a 21ª porção dentro do ciclo 5.784. Kitzá significa elevar, exatamente sobre a questão, né, da contagem do povo judeu. E nesse sentido é elevar, né, fazer com que as cabeças, os príncipes, né, os líderes das tribos, e a partir dos 20 anos de idade, né, sejam elevados, contados através do meio shekel. O meio shekel, ele servia tanto para o rico e como para o pobre. Meio shekel significa que nem uma moeda de R$1, dividindo ao meio seria 50 centavos para o rico e 50 centavos para o pobre. E nesse sentido, o rico não poderia dar a mais e nem o pobre poderia dar a menos. E nesse sentido, o meio shekel traz uma mensagem para nós sobre questão de união e unidade. O rico sem o pobre, ele é nada. E o pobre sem o rico também ele é nada. É através da união e da unidade do povo, independente da sua classe social, que faz com que realmente o povo seja forte e o povo seja imbatível. E esta é uma das lições que no princípio da nossa Parashá, ela traz para nós, ou seja, todos nós somos metade, ninguém é inteiro, que significa ninguém é autossuficiente. E é por isso que é importante, é necessário, é essencial que todos nós reconheçamos que nós sozinhos somos metade. Mas quando nós nos unimos, nós nos tornamos um. E isso faz com que nós sejamos um povo forte, unido em unidade, para podermos, através do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós possamos de fato expandir a luz divina, a presença divina, que nós possamos cada vez mais estarmos aí ombro a ombro com o povo judeu, trazendo a morada de Hashem para o nosso tempo presente, transformando as trevas em luz. E isso é possível se tão somente nós estivermos juntos, unidos em unidade. Ok? A luz dos olhos de Hashem e a luz da sua Torá. Ok? Graças a Hashem, ontem nós tivemos na rádio Auriverde, FM, né, 97,5, aqui em Bauru, onde nós passamos por uma entrevista com o apresentador Leonardo de Souza, sobre judaísmo e Benei Noach, né? Tivemos ali em torno de 1 hora de entrevistas, perguntas e respostas, e foi um momento muito sublime, muito bom, né? Bauru e região, e como também a própria rádio Auriverde, ela tem nível nacional, Brasil, e nível internacional, né? Então nós tivemos aí uma oportunidade de podermos trazer realmente algumas questões sobre judaísmo e sobre Benei Noach, né? E tivemos a oportunidade também de podermos falar, né, à população de forma geral em Bauru e região, obviamente, para que venha conhecer a sinagoga Benei Noach regional Bauru, né? Para que juntos, ombro a ombro com o povo judeu, nós possamos estar aí servindo a Hashem, prestando um serviço ao eterno Deus, que é um e único, indivisível e incorpóreo, dentro da orientação rabínica, sem sombra de dúvidas, alicerçado na Torá, ou Pentateuco, como queira,
os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas. E também pudemos ali levar uma palavra, né, de apelo, por assim dizer, né, aos judeus que se encontram em Bauru e região, né, na décadas de 30 a 60, né, 1930 a 1960, Bauru teve o privilégio de ter 3 sinagogas judaicas, né, uma central, obviamente centro de Bauru, e em 2 bairros também houve uma sinagoga em cada um, né, em 2 bairros, certo? Então havia 3 sinagogas judaicas em Bauru, né? E obviamente com a dispersão, né, dos próprios judeus, mudando de Bauru, indo principalmente para São Paulo, também acabou ali a comunidade judaica adormecendo por um período, né? Então agora nós fizemos um apelo à comunidade judaica de Bauru, né, para entrar em contato conosco através do Google, tem ali o nosso Zap, etc. e tal, que nós vamos colocar, né, a comunidade judaica de Bauru em contato com o nosso rabino, o Rav Yaakov Geranstadit, né, para que possa ter uma interlocução e assim realmente voltar a viver a alegria do judaísmo, né, de forma mais intensa, mais presente na própria comunidade bauruense, que isso é muito importante, realmente a comunidade judaica, uma sinagoga judaica, literalmente falando, né, para os judeus aqui em Bauru e região. Isso vai ser algo muito bom e será de grande notoriedade para Bauru, região, para o nosso país e para as nações, né? Que realmente a comunidade judaica de Bauru possa aí, né, se manifestar e possamos aí ver realmente o retorno, né, da sinagoga judaica em Bauru, né, para a glória do nome do nosso Deus, ok? Baruch Hashem. Então foi um momento muito precioso e assim que a Rádio Auriverde liberar o áudio para nós, né, porque não teve vídeo, né, não foi transmitido pelo YouTube, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram, apenas Rádio Auriverde FM, então apenas o áudio, né, e o link nós compartilhamos aí em vários canais, para que aqueles que assim o desejassem pudessem acompanhar a entrevista, ok? Então assim que for liberado pela Rádio Auriverde o áudio, nós estaremos compartilhando aí para os amados e para os demais canais aí Benei Noah, ok? Baruch Hashem. Hoje nós temos aí a nossa aliá, que está conectada principalmente com referência às segundas 2 tábuas, né? Sendo que a primeira foi quebrada por causa do pecado do bezerro de ouro, e agora Deus manda Moshe fazer novas tábuas. E também nós vamos ter aqui a questão dos 13 atributos de misericórdia de Hashem, né? E esses 13 atributos de misericórdia de Hashem está em conexão com a nossa paraxá, né? Quando elevar, contar, ou a elevação dos cabeças do povo judeu. Então no capítulo 34, né, do verso 1 até o verso 4, nós temos aí a etapa na Torá escrita com referência às segundas tábuas. Então Deus disse a Moshe: esculpa para você 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e eu escreverei nessas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã, suba ao monte Sinai pela manhã e permaneça de pé perante mim, no topo da montanha. Nenhum homem pode subir consigo e ninguém mais pode aparecer em toda a montanha. Também o gado e o rebanho não podem pastar próximo àquela montanha. E Moshe esculpiu 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ele se levantou cedo pela manhã e subiu ao monte Sinai, como Deus lhe tinha ordenado, levando as tábuas de pedra em suas mãos. Lembrando que as tábuas de pedra não eram pedras comuns, eram pedras de safira,
né? Então aqui Rashi traz para nós, bem como o comentário, falando sobre a questão das pedras de safira, dentro do aspecto, segundo Rashi e o Midrash, sobre a questão de pedras de safira. Para poder encontrar safira no deserto é algo absolutamente quase que impossível, né? Então, o Rashi e o Midrash traz para nós que realmente quando Deus fez o povo estacionar nesta localidade, Deus já providenciou para que houvesse realmente uma mina de safira, certo? E quando Moshe ele vai e faz a sua tenda, né, fora do acampamento, então nós temos aí Moshe ele fazendo a sua tenda fora do acampamento, né? Então Moshe, por ordem divina, ele faz a sua tenda fora do acampamento. É exatamente nesse momento em que ele vai fazer a sua tenda fora do acampamento, chamado também a tenda da reunião, onde Deus diz a Moshe para ele se separar literalmente da sua esposa. Por quê? Dentro desse aspecto aqui, Moshe precisava estar em santidade para que no momento em que o Eterno o chamasse, o convocasse para falar com ele, ele já precisava estar pronto para realmente se apresentar à presença divina. Ou seja, não haveria, a partir do momento que Deus convoca Moshe, não haveria o tempo suficiente para ele poder despir-se, descer ao mikveh, né, que é o tanque de banho ritual para purificação, enxugar-se, colocar suas vestes novamente e assim ir à presença divina. Então não haveria esse tempo hábil. A convocação de Hashem para Moshe era imediata. Então assim que Deus falasse com Moshe, o convocando, ele tinha que comparecer imediatamente à presença divina. Então ele não poderia viver uma vida marital normal. Então Deus fala para ele se separar da sua esposa. E é o que acontece de fato. Esse é um caso inédito que não foi requerido de mais ninguém. Mesmo depois, nos dias de Moshe, quando 70 varões, 70 profetas são separados para o serviço específico, né? Eles não foram convocados no sentido de separarem-se das suas esposas. Mas Moshe foi algo ímpar na história do povo judeu, e por isso realmente Moshe foi o único em que de fato Deus falava face a face com Moshe. E devido a isso era necessário que Moshe precisasse estar em santidade 24 horas por dia, porque a qualquer momento que Deus o chamasse, ele precisava já estar pronto, ou qualquer momento em que Moshe quisesse questionar Deus sobre algum assunto, ele já estava devidamente preparado para esse questionamento. Então, por isso que Moshe ele fez a sua tenda separada do acampamento. E segundo tanto Rashi como Midrash, fala que quando ele fez a sua tenda fora do acampamento, abaixo da sua tenda era exatamente o local que estava a mina de safira. Então, quando Deus diz a ele para fazer 2 tábuas como as primeiras, então ele simplesmente retirou debaixo da sua tenda, né, 2 lascas de pedras de safira, e ele esculpiu essas duas tábuas como as primeiras. Dentro do aspecto de esculpir, né, então vejam bem que Deus disse a Moshe: esculpa para você 2 tábuas de pedra. Então Rashi ele explica o seguinte, que a palavra habitual para esculpa no hebraico é hatsuv, né? Ou hatsuv. Porque a Torá ela usa normalmente a palavra pesal para esculpa.
Assim, porque a Torá usa a palavra pesal, que também pode significar desperdício. Então, a palavra pesal, ela significa tanto esculpa como desperdício. Então, por que parece, né, o termo desperdício ser algo negativo ou como desrespeitoso, exatamente com referência às duas tábuas que se tornarão sagradas, ok? Então, porque a Torá ela traz exatamente a questão pesal. Então, por causa dessa pergunta, Rashi conclui que, além do significado esculpa, a palavra pesal tende a estar sugerindo algum tipo de, entre aspas, desperdício. O que você também pode considerar dentro de desperdício, você pode considerar a questão sobre sobra. O que sobrou daquilo que foi esculpido. As sobras, ok? Então, é essa questão aí. Então, Rashi adiciona, de lá Moshe ficou muito rico. Ou seja, na visão de Rashi, as sobras, ou pesal, né, esculpa e desperdício, que está dentro da questão de sobras, e não o desperdício no sentido negativo, mas no sentido positivo, sobras. Então, da mina de safira, que estava debaixo da tenda de Moshe, ele tirou 2 lascas, esculpiu as 2 tábuas. O que sobrou tanto das tábuas que foram esculpidas, como da mina que estava ali, então ficou para Moshe. Dessa forma, Rashi diz que Deus compensou Moshe, né? Porque quando na saída do Egito, o povo judeu saiu muito rico do Egito, onde eles foram aos vizinhos, etc. e tal, e ali pegaram ouro, prata, cobre, pedras preciosas, roupas de luxo, etc, etc, etc. Então o povo saiu muito rico. Porém, Moshe, ele não foi atrás de vizinhos pedir isso ou aquilo. Moshe ele foi atrás dos restos mortais de Iosif, né? E atrás dos restos mortais de Iosif para cumprir aquilo que foi prometido a Iosif, de transportar os seus restos mortais para a terra prometida. Então Moshe estava preocupado em cumprir essa mitzvah, né? Então, dessa forma, Moshe não ficou atrás de riquezas, etc. e tal. Então, ele foi atrás dos restos mortais de Iosif, encontrou, né? E dessa forma, então, ele conduziu o povo já em seguida na saída do deserto. Então, para recompensar Moshe, porque ele cumpriu uma mitzvah, então Deus fez dessa forma para que ele se tornasse muito, muito e muito rico. Apesar que Moshe estava muito além, né, no nível espiritual, estava muito além, né, riquezas materiais para ele não significavam absolutamente nada. O seu nível espiritual estava muito elevadíssimo, como nós vamos ver aí no Shabat, né, na nossa palavra final da Parashá, o rosto de Moshe brilhava, né? Então, realmente, o nível espiritual e o nível de santidade em que Moshe se encontrava, riquezas materiais não significavam absolutamente nada, sem sombra de dúvidas, entendeu? Mas Deus, ele é provedor, e isso mostra para nós que Deus é provedor de todo aquele que realmente confia nele e procura de forma zelosa cumprir a vontade divina no seu dia a dia. Ou seja, Deus, ele recompensa cada um de nós de forma espiritual, sabedoria, conhecimento, entendimento. Quando nós estudamos ou ouvimos estudos da palavra, da Torá, nós compreendemos isso de forma mais natural. Então, Deus nos recompensa com sabedoria. Deus nos recompensa com questões físicas, saúde,
inteligência, uma mente saudável, um corpo mais são, para podermos realmente estarmos dedicados ao estudo da Torá, ao estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, a nosso serviço diário, a nossa techuvá, a nossa tzedaká. Ele vai fortalecendo, trazendo vigor e saúde. Então, físico. Na questão financeira e material, ele também vai providenciando saúde. Ele vai providenciando, Pessal, ou seja, no sentido de sobras, para que haja realmente no nível financeiro e material, haja saúde na sua vida, para que você possa contribuir cada vez mais para as questões divinas, para realmente onde há o trabalho nobre de estudo de Torá, para as comunidades Benei Noach, as sinagogas Benei Noach regionais, etc. e tal. Então ele faz com que você tenha saúde no campo financeiro e material também. Então é nesse sentido que Rashi vem trazendo para nós os ensinamentos e o aprendizado com referência a essas questões. Então Moshe, ele não pediu para ser rico, mas Deus, ele realmente cumpriu o seu decreto. E Deus, ele é justo, ele é fiel para cumprir o seu decreto. Então, realmente, ele fez assim com Moshe, que mostra que ele faz com cada um de nós. Para que haja em nossas vidas, tanto no campo mental, espiritual, físico, financeiro e material, haja pessal, haja sobras, ou seja, ele supre você naquilo que você precisa e necessita, e ele te dá a mais para que você possa contribuir segundo a sua escolha, segundo a sua decisão, nessas questões nobres que nós acabamos de falar. Então, por isso, o Mei Shekel, ele mostra dessa forma, que realmente, dentro desse aspecto aqui, que nós possamos sempre estarmos prontos para podermos exercer a vontade divina, sabedores de que ele não nos deixa sozinhos, ele não nos deixa desamparados, ok? Baruch Hashem? Então essa é a questão de Pessal, as 2 novas tábuas aqui dentro desse aspecto. A Vânia Ivonete de Recife, Pernambuco, a Maria do Socorro Salles, Brasília, a Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região de Bauru, ela está nos parabenizando pela entrevista na Rádio Auriverde FM 97,5, foi excelente, é sinal de que acompanhou, Luciana? Acompanhou a entrevista, Baruch Hashem, A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região, e da Sinagoga Benei Noach. Baruch Hashem aí, são os nomes que, por enquanto, apareceram aqui para conosco, ok? E dentro dessa mesma questão aqui, as 2 tábuas, os ensinamentos racídicos, traz para nós Melo Lemos, Melo Lemos, Baruch Hashem, grato aí pelo parabéns, Mário Lemos, coloca para nós aí a sua cidade, Melo, para que a gente possa ver de que lugar está conectando conosco aí, que eu não lembro a sua cidade aí. Desculpa aí de não lembrar, ok? Segundo o ensinamento racídico, traz para nós há várias diferenças entre as primeiras e as segundas tábuas, As próprias tábuas, ou seja, as primeiras tábuas, ela foi realmente uma obra 100% divina. Então, as primeiras tábuas, ela foi 100% divina, sem ingerência humana. Então, é interessante, observe isso e guarde isto, para você entender o próximo comentário. Então, as primeiras tábuas, elas foram 100% divina, sem ingerência humana. Deus fez tudo. Deus esculpiu as 2 tábuas e ele escreveu nas 2 tábuas e entregou pronta para Moshe, sem
ingerência humana, ok? Melo Lemos, de São Paulo, Brooklyn, lá da sinagoga sede, a sinagoga Rabá de Brooklyn, ali com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, Baruch Hashem, né? A Marinalva Augusto também está por aí. Marinalva, coloca pra gente aí o nome da sua cidade aí, por gentileza, ok? Marinalva Augusto. Então, nós temos essa primeira questão. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 34, versos 1 a 4, então nós encontramos essa realidade nesses versos. A escrita, segundo o Talmud, fala que só as primeiras tábuas possuem a qualidade da escrita de Deus, que faria com que as palavras estivessem gravadas para sempre nos corações de Israel e nunca fossem esquecidas, né? Segundo o Talmud Eruvin 54a e comentários de Rashi. Ou seja, as primeiras tábuas, elas tinham a escrita de Deus, porque ela era 100% esculpida por Deus e escrita por Deus, ok? Então, traz esse comentário os nossos mestres do Hassidismo. O nível espiritual de Israel, com referência às primeiras tábuas. Os judeus eram considerados tzadikim, justos. Nas segundas tábuas, eles já não eram considerados tzadikim, mas sim, eles eram considerados como Baalei Teshuvah. Baalei Teshuvah, que significa penitentes ou mestres da Teshuvah. Porque Baalei, né, está conectado com a questão Baal. Lembrando que a expressão Baal, ela significa Senhor. Ok? Baalei significa senhores. Aqui não está dizendo nada de idolatria. Quanto àquela questão de Baal, lá dos profetas de Baal, é uma divindade que recebeu, né, o título de Baal, Senhor. Então aquilo lá foi uma idolatria. O Baal em si, ele significa mestre, senhor. Não é uma idolatria propriamente dita. É uma expressão de respeito para com pessoas. Senhores, senhor, etc. e tal, né? Quando vai para o campo da idolatria, aí a idolatria, não precisamos nem explicar que você entende. Então, os judeus das segundas tábuas eram considerados como Baalei Teshuvah, resumidamente penitentes, né? Literalmente mestres ou senhores da Teshuvah, ou seja, mestres e senhores do retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Resumindo também, senhores do arrependimento ou penitentes, entendeu? Então é essa questão aí. O nível espiritual de Moshe recebeu 1000 luzes como presentes quando a Torá foi dada, as primeiras tábuas. Quando Moshe recebeu as primeiras tábuas, segundo os ensinamentos racídicos dos nossos mestres, Moshe recebeu 1000 luzes. Mas com o pecado do bezerro de ouro, elas foram tomadas de volta. Então Moshe perdeu as 1000 luzes, ok? As segundas tábuas tiveram uma vantagem que, primeiramente, elas foram dadas com halachot, midrashim e agadot, né? Níveis superiores e elevadíssimos espiritualmente falando. A face de Moshe brilhou com luz quando elas foram dadas, ou seja, as 1000 luzes que foi dada e foi retirada por causa do pecado do bezerro de ouro, elas retornaram com a outorga das segundas tábuas, né? Então nós vemos aqui, dentro desse aspecto, que as primeiras tábuas, elas foram 100% obra divina. Ou seja, Deus, Hashem, ele esculpiu e escreveu nas duas tábuas. Com o pecado do bezerro de ouro, Moshe quebra as duas primeiras tábuas. Abrindo um parênteses aí. Resumidamente, e de forma bem simples para entender. Por que Moshe quebrou as tábuas?
As tábuas eram 100% divinas. Ele poderia ter entregue as tábuas e o bezerro seria consumido, etc, 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 e o povo retornaria a Deus, ok? Por que Moshe ele quebra as tábuas? Porque nós precisamos entender, dentro da visão judaica, que a Torá, ela é o contrato de casamento entre Deus e o povo judeu. Então, quando Moshe traz as tábuas, ele está trazendo o contrato de casamento com o povo judeu. Se ele entrega as primeiras tábuas ao povo judeu, então automaticamente o povo judeu, apesar que foram apenas 3.000 homens que se envolveram no pecado da idolatria de bezerro de ouro, mas isso contamina todo o povo. Se ele entrega a Torá, então ele entrega o contrato de casamento. E pelo contrato de casamento, o povo seria julgado segundo o contrato de casamento. E segundo o contrato de casamento, o que rege ali na Torá? Que o adultério, ele é punido com a morte. Então, automaticamente, o povo judeu seria extinto naquele momento. Então, Moshe, ele preservou o povo. E ele quebrou as tábuas, para que não acontecesse isso daí, ok? Na sequência, quando Deus manda Moshe ele fazer as segundas tábuas, então vejam bem, ali tem a ingerência do homem. Primeiramente, Moshe, ele pega a mina de Sefirá, né? E ele pega, então, esculpe as tábuas. Então, ao esculpir as tábuas, ele está fazendo um trabalho manual. Ele coloca a mão na massa, por assim dizer, e as tábuas de safira saem realmente pelo seu trabalho. Então, as segundas novas tábuas é um trabalho do homem. E Moshe está ali representando literalmente o povo judeu, mas ele também está representando toda a raça humana. Não é só o povo judeu. Ele está representando a raça humana. Quer as nações aceitem ou não, querem os povos aceitem ou não, Moshe estava representando também as nações. Por quê? Porque os 10 ditos, Haseret Hadibrot, as 10 palavras do Eterno, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, foram escritas com 620 letras, que corresponde exatamente ao quê? 613 mandamentos para o povo judeu. Então ali está Moshe e o povo judeu. E a diferença de 7 são as 7 leis universais, as 7 leis de Noé, que representam as nações. Então Moshe estava também representando as nações. E como diz, né, a sabedoria judaica, através do Rabino Yitzhak Ginsburg, nos falando sobre isto, ele fala das 620 joias da coroa do Rei dos Reis, Hashem, o único Deus, o único Redentor e o único Salvador. Então, na coroa do Rei, o soberano do universo, estão as 620 joias, que são 613 mandamentos judeus, ou o povo judeu, e as 7 leis de Noa, que representam o povo Benei Noach, aqueles dentre as nações que abandonam toda a idolatria e as suas ramificações, certo? E abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então aí está a ação do homem. E nessa ação do homem, Moshe, ele está tanto representando o povo judeu como as nações, ok? Então aí tem uma ingerência humana, certo? E depois que Moshe, ele leva as tábuas, né, como nos fala no versículo 4, ele se levantou cedo pela manhã e subiu ao monte Sinai, como Deus lhe tinha ordenado. Né? E aí nós vamos ver na sequência que Moshe, ele, ao entregar as tábuas, Deus escreve os 10 ditos nas novas tábuas. Então aí mais uma vez nós temos a questão sobre o ser humano e Deus.
A mensagem aqui é exatamente essa que os nossos sábios trazem, que há sim possibilidade do ser humano andar com Deus. E não como alguns segmentos religiosos que por aí vai, ou mesmo algumas pessoas que são irredutíveis na sua rebeldia, e diz que não há possibilidade do homem andar com Deus. E aí ele anda nos seus caminhos perversos, por aí afora vai, né? E rejeita essa questão. Mas a Torá e os ensinamentos trazem para nós essa questão. Com equilíbrio, é possível sim o ser humano andar com Deus. Deus andar com o ser humano. É por isso que as segundas tábuas traz esse reflexo. E observem também nesse detalhe, concluindo a questão das primeiras tábuas, que era 100% divina. As primeiras tábuas, que era 100% divina, elas se quebraram. A santidade presente naquelas duas tábuas, elas foram retiradas a partir do momento que defrontou-se com o pecado do bezerro de ouro. E então Moshe joga ao chão e quebra as duas tábuas. As segundas tábuas, que teve, primeiramente, a ingerência humana, que esculpiu as duas tábuas, e depois Deus escreve os 10 ditos, essas duas tábuas, elas permanecem eternas. Elas não se quebraram, elas não deixaram de existir. Está oculta na arca sagrada, está oculta a visão humana, depois da destruição do primeiro templo. Mas ela existe, e a arca sagrada, com essas tábuas, tanto as quebradas como as segundas tábuas, elas retornarão ao Beit Hamikdash, que o justo e o verdadeiro Mashiach há de construir o terceiro e definitivo templo, e a arca retornará ao seu lugar. De onde ela está escondida em Deus, Deus ele fará com que ela apareça e ela esteja no seu lugar adequado, no Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, ok? Então ela estará retornando exatamente ali nos dias de Mashiach, na redenção final. Então vejam bem a diferença. As tábuas 100% divina se quebraram, e as tábuas feitas com a ação humana mais a divina, elas permanecem eternas. Isso mostra que quando nós agimos junto com Deus, o que fazemos vai permanecer eterno. Então, por isso, tudo que você fizer, por pensamentos, por palavras, por obras, ações, faça sempre em união e em unidade com Deus, porque tudo que você fizer vai permanecer por toda a eternidade, ok? Então, estas são as questões das primeiras tábuas e as segundas tábuas. A partir, no capítulo 34, do verso 5 até o verso 9, nós temos aí exatamente, Deus proclama seus 13 atributos de misericórdia, que diz assim: Deus desceu numa nuvem e esteve ali com Moshe, e ele, Deus, obviamente, clamou em nome de Deus, certo? Porque não tem ninguém igual a ele e nem superior a ele, então ele clamou por si mesmo. E passou diante de Moshe e proclamou. Agora vem os 13 atributos de misericórdia. Deus do pecador, Deus do penitente, Deus misericordioso, que é compassivo e gracioso, lento para irar-se, abundante em amor e verdade, para recompensar. Preserva atos de amor que as pessoas fazem por 2000 gerações, perdoando pecados intencionais, rebelião e erro, pecados involuntários, que absolve, mas não tudo de uma vez. Ele guarda os pecados dos pais para seus filhos e para os filhos dos seus filhos, para a terceira e quarta geração. Ok? Então, esses são os 13 atributos de Hashem, certo? Então, Moshe, verso 8. Moshe se apressou
inclinou sua cabeça para o chão e prostrou-se em reverência à soberania e aos atributos de misericórdia de Hashem. Então ele disse, Moshe disse a Hashem, se você está realmente satisfeito comigo, ó Deus, que Deus vá entre nós como você prometeu. Esta nação pode ser inflexível, mas você perdoa nossos pecados intencionais e involuntários e faz-nos seus. Então esses são os 13 atributos da misericórdia de Hashem. Então Moshe ele se inclina, ele se prostra diante das misericórdias, dos atributos de misericórdia de Hashem. Porque os atributos de misericórdia de Hashem mostram realmente o quanto ele é misericordioso. Por isso que ele é chamado o Pai das Misericórdias. Ok? Para resumir os 13 atributos de Hashem, nós vamos comentar apenas aqui. Ele guarda os pecados dos pais para seus filhos e para os filhos dos seus filhos para a 3ª e 4ª geração. O que significa isso daqui? Os nossos mestres falam para conosco da seguinte forma. Se os pais são rebeldes e pecadores, até a 3ª e 4ª geração, ele visita a iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Ah, mas os filhos não têm nada a ver com seus pais, porque não fazem as mesmas coisas do seu pai e assim, dos seus pais, e assim mesmo são punidos? Aí é que está o detalhe. Se os pais são rebeldes, se os pais voluntariamente, eles permanecem desobedientes à vontade divina, os seus filhos seguem o mesmo padrão dos seus pais. A 1ª geração dos filhos, a 2ª geração dos filhos, que são os netos, e a 3ª geração dos filhos, que são os bisnetos, e a 4ª geração, que são os tataranetos. Certo? Se todas estas gerações continuarem a mesma rebelião dos seus pais, até lá, a 4ª geração, Deus visita. A partir da 4ª geração, Deus não visita, a não ser que eles vão dar continuidade às abominações dos seus antecedentes. Mas não é por questão que os pais fizeram que os filhos são punidos, não. A questão é a seguinte, se os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos seguem voluntariamente as iniquidades dos seus pais, então o mesmo juízo sobre os pais vão continuar sobre estas gerações. Mas vejam bem que anteriormente nós temos aí que, verso 7, preserva atos de amor para com 2000 gerações. Ou seja, se os pais obedecem a Hashem, obedecem os mandamentos divinos, judeus obedecendo 613 e os não-judeus obedecendo as 7 leis de Noah, as 7 leis universais, eles são abençoados até 2000 gerações. Olha a diferença dos atributos da misericórdia de Hashem. Então é onde que realmente nós precisamos compreender isto, certo? As gerações dos pais são visitadas na sua iniquidade se continuarem a fazer as mesmas coisas de iniquidade que seus pais fizeram. Mas se eles, os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos não seguem as mesmas iniquidades dos pais, então Hashem, ele não visita a iniquidade dos pais nestas gerações, cessa com os próprios pais. E os filhos, netos, bisnetos e tataranetos, que fazem o contrário dos seus pais e obedecem à vontade divina, sobre eles está a bênção divina, e sobre 2000 gerações posterior a eles estão as bênçãos divinas. Essa é a grande diferença que realmente traz para nós os 13 atributos de Hashem. Ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala: eis que expulsarei diante de ti os emoris, aos cananitas,
aos hititas, aos perizeus, aos hivitas e aos jebuseus. Ou seja, quando ele está dizendo isso daqui para a geração que vai entrar na Terra Prometida, ali na Terra Prometida tem 7 nações. Mas aqui nós observamos que são mencionadas 6 nações, ok? Então são essas 6 nações: os Emoris, os Cananitas, os Hititas, os Perizeus, os Hivitas e os Jebuseus, ok? Então, das 7 nações, falta uma delas. Qual que é a nação que falta? Os Girgashitas. Os Girgashitas. Segundo, né, a observação que se faz na Torá, os Girgashitas, eles voluntariamente foram embora. Não afrontaram o exército de Israel na posse da Terra Prometida. Então as 6 nações realmente guerrearam contra o exército que adentrou na Terra Prometida. Então o que nos mostra isso? As primeiras 6 nações canaanitas personificam, levando para um nível espiritual mais elevado, personificavam as 6 emoções não retificadas da nossa alma animal. Enquanto que os Girgashitas personificavam o impulso da alma animal, de expressar emoções não retificadas através do pensamento, fala e ação, os Girgashitas. Por isso que os Girgashitas, eles foram embora, eles não foram para o combate. Isso significa que, entre aspas, os Girgashitas, que significam o impulso da alma animal, né, que está expresso no pensamento, fala e ação, que é aquele impulso, aquele ímpeto. Eu não queria fazer isso, mas acabei falando que não devia. Eu não queria pensar isso, mas eu acabei pensando que não queria. Eu agi de tal forma que não queria agir, mas você agiu. É o impulso, o ímpeto da alma animal, que é representado pelos Girgashitas, que fugiram e foram embora. Não quis enfrentar ali a retificação realmente naquele momento. Então representa exatamente isso, que os Girgashitas, que representam o impulso da alma animal, ela precisa ser retificada plenamente, e ela será retificada plenamente nos dias da redenção com Mashiach. Mas até lá, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala da seguinte forma: quando tivermos retificado as 6 emoções da nossa alma animal, não teremos mais que nos preocupar em combater aquele impulso ou vontade de expressá-las em pensamento, fala ou ação. Ou seja, o combate com as 6 nações, ela é uma realidade. São as 6 emoções da nossa alma, certo? Que está conectada de forma muito forte com a nossa alma animal. Então, quando nós vamos retificando essas emoções das nossas almas, da nossa alma, certo? Então nós vamos corrigindo de forma compassiva e paulatinamente, nós vamos retificando, né, o impulso da nossa alma animal, o ímpeto. Então, por exemplo, observe uma ação que você teve algum tempo atrás no ímpeto. Você falou, pensou ou agiu de uma forma inapropriada. E você se arrependeu daquilo. E hoje, você, quando enfrenta uma situação semelhante, você não age da mesma forma que anteriormente. E por que isso? Porque você está corrigindo as 6 emoções da sua alma animal, trazendo para um nível elevado, um nível espiritual. Então, automaticamente, você vai corrigindo o ímpeto da sua alma animal. Você vai corrigindo, você vai dominando. Mesmo que saibamos que ela será totalmente retificada nos dias da redenção final com o Mashiach, mas nós precisamos continuar trabalhando as 6 emoções da nossa alma para que nós possamos cada vez mais ser devidamente purificadas, fortalecidas na vontade divina. E o ímpeto, ele vai sendo dominado.
ele vai sendo corrigido também. Então nós não agimos com o mesmo ímpeto hoje, com muitas questões que nós agimos anteriormente. Então nós estamos dominando o nosso ímpeto da alma animal, ok? No entanto, até que o processo se complete, devemos controlar nossas faculdades do pensamento, da fala e da ação, para assegurarmos-nos de que sirvam exclusivamente os propósitos sagrados de Hashem, e não as 6 emoções não retificadas da nossa alma animal. Por isso, o seguinte versículo nos expressa, né, no capítulo 34, que nós vamos ver no próximo Shabat, né, no capítulo 34, verso 12, que diz: guarde-se para não fazer aliança com os moradores da terra, onde você está entrando, para que eles não tornem-se uma armadilha dentre vocês. Ou seja, nós não podemos, trazendo para este nível espiritual que o nosso Rebbe traz, né? Nós não podemos fazer alianças com as 6 emoções não retificadas da nossa alma animal, porque se tornarão armadilhas para nós e automaticamente nós entraremos em rebelião contra a vontade divina. Então, por isso, como diz o outro, né? Estado de alerta. É estado de alerta. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, abrirmos brechas na nossa defesa, que significa, espiritualmente, nós precisamos estar sempre alertas para não cairmos nas armadilhas das 6 emoções da nossa alma animal, mas sim retificando, corrigindo, elevando, purificando a nossa alma, trazer a nossa alma animal para a soberania da alma divina, e então vai sendo retificado sem sombra de dúvidas, ok? Amanhã, 6º dia da semana, então nós temos a questão do Shabat, né? Ao pôr do sol de amanhã, até o pôr do sol do sábado, nós estaremos no sagrado dia do Shabat. Então, as luzes especiais de Shabat serão acesas às 18h15. Às 18h15, o acendimento das luzes especiais de Shabat, ok? E, a partir das 20h15, da Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, nós estaremos transmitindo por este canal a celebração do Shabat, né? Então, nós temos um encontro amanhã, às 20h15, para a celebração do Shabat, que juntos nós possamos estar aí celebrando o Shabat, ok? Baruch Hashem, o Giovanni Vasconcelos também chegou por aí, Baruch Hashem, ok? Então, amados, vamos em frente nessa nossa jornada, lembrando que as segundas tábuas realmente a mensagem da nossa presença divina, ou seja, o nosso andar com Deus, e os 13 atributos de misericórdia de Hashem mostram-nos que realmente Ele é o Pai das misericórdias. Se nós não soubermos aproveitar as misericórdias de Hashem, nós estaremos em sérios apuros. Por isso, que nós possamos honrar o nosso Pai Celestial. Seja forte, seja luz, brilhe, porque você tem uma alma divina maravilhosa. Desde já, um Shabbat Shalom a você e toda a família. Shalom, shalom.